Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula. E na nossa aula de hoje, veremos a segunda aula sobre o tema Tesouros no Céu. Ou melhor, o tema da nossa aula de hoje é Deus ou as riquezas. E para começar a nossa aula de hoje, vamos para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 20 e 21. Na verdade, a partir do 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que passagem é esta? Essa passagem acabou de vir de algo que é muito grande e muito poderoso. O que ele diz? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde o ladrão arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela honra do teu grande santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por mais um ensinamento. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, Pai, é única, é poderosa, é transformadora. E que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, Pai, e que a tua palavra venha atingir os nossos corações, Pai, e venha nos transformar e nos fazer novas criaturas. Assim te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegamos numa das passagens que ela é muito conhecida. A passagem, por si só, de tesouros no céu e tesouro na terra, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, é uma passagem muito citada biblicamente, principalmente nas igrejas, até mesmo em confrontos. Só que, ao mesmo tempo, é uma passagem que muitas pessoas não entendem o quão profunda ela é. Então, hoje iremos entrar finalmente nesta passagem tão profunda. Acabamos de ver sobre não acumular tesouros na terra, e sim acumular tesouros no céu. Ou seja, de uma vez por todas, nos desvencilhar das coisas que estão nesta terra, porque tudo nesta terra é passageiro. Tudo nesta terra um dia irá passar, irá se acabar, não é? Então, devemos focar em juntar tesouros no eterno. Juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, não destroem. Só que podemos ir mais profundo ainda nessa história. Agora, ele vai aprofundar ainda mais nesse ensinamento. E hoje nós veremos a razão para esse tanto, com mais profundidade. Então, vamos lá. Primeiro ponto, antes da gente entrar no ensino principal de hoje, precisamos entender, antes de tudo, reforçar tudo. Essa palavra, ela é feita para o povo evangélico. Pode não parecer, só que muitas das vezes quando a gente ouve essa palavra, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, muitas pessoas associam isso ao povo não crente. Já pensa logo nos incrédulos. Por quê? Porque claramente eles não estão voltados para Deus. Só que Deus não quis ensinar isso para os incrédulos. Na verdade, se vocês pararem para pensar, essa passagem específica, no momento em que ele pregou aquele sermão, lembraremos aqui, relembrar toda essa história? O sermão ele foi pregado para quem? Para o povo, mas para quem também estava lá prestando atenção e assistindo, os discípulos. Então ele estava ensinando para o povo que já o seguia, que queria ouvir. E o que ele disse para esse povo que já o seguia, que já estava lá com ele, que praticamente já era dele, o que ele falou para esse povo? Cuidem, porque onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Entenda uma coisa. Eu não quero aqui causar uma divisão brutal de o que seria cristão e mundanismo.
Não é como se eu não pudesse fazer nada, o famoso cristão que não pode fazer nada. Porque se eu for para o cinema, isso é mundanismo, eu estou me afastando de Deus. Se eu for assistir um filme, não é de Deus. Se eu for para um aniversário, não é coisa de Deus. E tal, e essas coisas. Gente, por favor, tirar um momento ali, vou jogar um esporte, vou jogar um futebol ali com os amigos. Não, porque é pecado. Isso não tem nada a ver com mundanismo. Nada a ver. Mas antes, a gente tem um outro ponto a se tratar aqui. Um ponto prático. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque é muito fácil nós, como os crentes, julgarmos os incrédulos. Mas a pergunta é como nós estamos diante de Deus. Vamos pegar um exemplo muito bacana, que é a eleição. Se tem uma coisa que sempre me deixa intrigado, é crente nas eleições. Pense comigo. Já parou para pensar como é que é a sua reação diante das eleições? Já pensou no qual seria o verdadeiro ponto a partir do momento em que você passa a crer em um lado, não importa qual seja? Não estou querendo aqui discutir lados, seja direita, esquerda, não tem nada a ver com isso. Mas imagine que você escolhe ali um candidato. E você crê seriamente que aquele candidato é um ponto correto. O ponto dele é um ponto correto. É um bom candidato aqui e tal. E o outro já, não. O ponto dele já não está correto, já é problemático, não é bom isso. Já parou para pensar o quão problemático isso é? O quanto isso revela sobre nós? A partir do momento em que, numa simples eleição, um candidato passa a ter um ponto inteiramente correto, enquanto o outro passa a ter um ponto inteiramente errado, isso é problemático. E eu digo uma coisa a vocês: nada mais significa isso, significa que esse crente está juntando tesouros na terra. Esse crente está juntando tesouros na terra. Talvez uma pergunta que possa ter surgido na última aula. Você vai pensar, mas não faz sentido. Como eu sei que estou juntando tesouros na terra? E qual que é o sentido de eu escolher um lado político significar que eu estou juntando tesouros na terra? Vamos ver alguns testes práticos para compreender isso, de como que eu vou juntar tesouros nesta terra. Primeira pergunta. Vamos usar esse ponto de eleição como exemplo. Na hora em que você vai crer em algum ponto de vista político, você passa de fato a enxergar ele como inteiramente correto e o outro errado? Se sim, desculpa, mas você está juntando tesouro sobre a terra. Porque nada mais isso significa que um desses lados está te oferecendo algo inteiramente terreno. Significa que provavelmente essa pessoa está te prometendo algo terreno e você quer aquilo. Você quer o benefício próprio. Terreno. Ou, a melhor pergunta, quando você vai escolher, qual que é o seu real interesse? O que você realmente quer e olha na hora de escolher? É um bom ponto a se perguntar, porque muitas das vezes, quando a gente menos percebe, nós como cristãos, voltamos para esse lado político apenas por interesse próprio. Ou até que ponto, outra pergunta para testar, até que ponto nossos sentimentos estão envolvidos nessa questão? Quanto amargor, quanta violência, quanta ira está envolvida nisso, quanto desdém, quanta paixão. Sabe,
uma coisa que não cai na minha cabeça é crente que se envolve com politicagem. Não que a gente não deva se envolver, não, crente precisa sim estar envolvido em, né, vamos dizer assim, nesse âmbito de eleição. Precisa sim, um crente precisa votar, escolher seu presidente, governo, enfim, mas isso é muito problemático. Por quê? Porque o crente, muitas das vezes, ele não tem limite, não entende o que significa juntar tesouros na terra. Ao invés disso, vemos um bando de crente na internet. Eu falo isso da internet, mas são muitas mais coisas que essas pessoas geralmente fazem. Na internet, postando coisas, proclamando a favor de um lado e criticando severamente a direção oposta, né? A posição oposta. E esses crentes nada mais fazem do que ficam proclamando o ódio, dizendo que não, esse daqui está correto e esse daqui está inteiramente errado. Então vamos focar nesse daqui, ó, tudo que ele tem a nos oferecer, e a gente passa a odiar esse outro lado. Talvez você olhe e pense, mas eu faço isso, não é assim que eu penso. Não importa, as pessoas pensam assim. Talvez você não perceba, mas a partir do momento que você faça isso, você faz isso, você nada mais está fazendo do que proclamando o ódio, está proclamando divisão. Por isso eu pergunto, quanto sentimento seu está envolvido nessa questão? Talvez pensando agora, você pense, realmente tem muito sentimento envolvido. Por quê? Porque nada mais estamos fazendo do que juntando os tesouros sobre a terra. Então as pessoas que fazem isso são pessoas que estão muito doentes. Estão muito doentes e fixas às coisas desta terra. Mas talvez você pense, não, eu não faço esse tipo de coisa, tudo bem. Então eu vou mudar a pergunta. Quando você vai encarar essas coisas, e aqui eu estou falando de política, mas isso não vale só para política, isso é só um exemplo. Isso vale para tudo. Fugindo desse exemplo de política, mas vale igualmente. Você encara essas coisas de forma independente e objetiva? Não importa a vantagem que você vai receber. Não importa o que isso vai cair sobre você, não importa o ponto. Você é objetivo. Você é independente, você age de forma completamente rígida. Na palavra rígida não é uma palavra mais adequada aqui. Objetiva, independente, imparcial. Você não julga com base em valores próprios, mas antes com base naquilo que realmente precisa ser. Você julga dessa forma as coisas? Você pensa que você em algum momento chegou a pensar, eu sou apenas um peregrino nesta terra, ou seja, eu devo me interessar por política, sim, mas só enquanto eu estiver nesta terra. E quando eu pensar em política, eu preciso ser imparcial. Eu preciso olhar ambos os lados. Porque ambos os lados terão lados positivos e lados negativos. Ambos. Porque, gente, não adianta pensar que vai ser algo perfeito. Primeiro, a maioria desses políticos, eu não quero generalizar, porque senão eu estaria condenando pessoas boas a isso. Mas uma grande parte dos políticos não se importam verdadeiramente com as coisas. Nada mais estão pensando do que em si mesmos. Estão pensando em tesouros terrenos. E eu não estou falando de um lado, eu estou falando de todos os lados. Basicamente é um bando de pessoas que não estão raciocinando direito e nada mais estão fazendo do que juntando tesouros nesta terra. Chega a virar brincadeira. E eu falo aqui do Brasil diretamente, chega a ser uma brincadeira, porque qual é a nossa visão de político? Promessas e promessas, mas não passam de promessas. Uma coisa comum que acontece na politicagem, políticos assumem o poder,
conseguem o que querem e não ligam mais para o resto. Se o povo está precisando dele como político, em muitos casos esse político não se importa. E ainda assim um bando de pessoas ficam lá defendendo esses caras. E eu pergunto, para quê? E acaba virando um amontoado de pessoas doentes, onde ninguém está raciocinando. Já parou para pensar que o nosso dever nesta terra é apenas passar por aqui passageiramente? E para fazer isso, nós devemos ser imparciais, não devemos agir por interesse. Olhar todos os lados igualmente e selecionar o melhor. Selecionar o melhor, muitas das vezes, eu não digo todas, mas muitas das vezes vai muito contra o que nós acreditamos. Quantas vezes Deus não faz isso com a gente? Tem vezes que a gente olha para uma coisa e a gente pensa, isso vai ser melhor para a gente, mas Deus chega e diz, não, você acha que isso vai ser melhor para você, mas a minha visão é outra, minha visão é diferente. Você não sabe o que é melhor para você. E tá aí você ainda confiando no que? No seu coração. Então, a partir disso, temos o primeiro ponto, e agora vamos começar a entrar oficialmente na aula de hoje, que é o primeiro ponto que Jesus fala aqui, que é o primeiro ponto, o primeiro ensino dele, desse versículo, no geral, do 19 ao 24. O primeiro ponto nada mais se trata do que um bom senso. Ou seja, ele está querendo instaurar em nós e relembrar de nós algo que é um bom senso generalizado, que é o quê? Para que viver algo que vai se perder? Por que vamos viver por algo que em algum momento vai acabar? Para que dar valor absoluto a coisas que são passageiras? Sejam objetos, sejam pessoas, seja o que for. É uma mensagem dura. Mas entenda uma coisa, goste você ou não, tudo nesta terra vai acabar. Então por que você está dando tanto valor para essas coisas? E Jesus aborda isso falando da traça, da ferrugem e do ladrão. Então, ó, por exemplo, uma primeira ideia que podemos ter desse ponto é a traça e a ferrugem nada mais fazem do que passam a ideia de que essas coisas nunca nos satisfarão completamente. Não adianta que partido político você escolha, nunca vai ser perfeito. Não importa o objeto que você compre, nunca vai te satisfazer. Não importa quanto dinheiro você tenha, nunca você vai se sentir completo. Sempre vai faltar alguma coisa. Não importa o que seja. Sabe? É legal. E um exemplo muito legal disso foi o que eu pego, por exemplo, o carro. Muitas pessoas têm um sonho muito grande de ter um carro. Em outras ocasiões, sonho até de ter um carro específico. Não, eu não quero ter qualquer carro, eu quero ter aquele carro ali, aquele carro bonito, esportivo, né, daquela marca tal. E a gente olha e pensa, é bom sonhar? É bom sonhar, não é? É bom ter um carro bom, novo e bom? Com certeza, não vamos negar isso. É muito bom ter um carro novo. Mas sabe o que sempre me intriga muito? É quando a pessoa consegue esse carro. Ela foi lá, lutou muito, comprou o carro. Agora ela tá com aquele carro. Eu não dou nem alguns dias. Eu diria até, se duvidar, até em menos de uma semana. A pessoa já vai reclamar de alguma coisa daquele carro. Talvez leve mais de uma semana. Mas vai passar um mês, aquilo já se tornou comum. Passou mais um pouco de tempo, a pessoa já nem liga mais. Cadê aquela sensação que ele tinha tanto? Aquela pessoa queria tanto aquele carro, mas tanto, tanto. Ela lutou muito, ela fez tudo por aquele carro. E ela comprou, imagine, a animação de receber um carro novo.
Você veio lá, comprou o carro novo, tá ali, lá dentro, você tá doido para aproveitar. Aí já se passou ali um bom tempo ali, já um mês, 2 meses. Cadê aquela sensação inicial? Cadê aquela animação? Já não tem mais aquela animação, porque já passou. E se duvidar, passou um ano, ele já não quer mais aquele carro, ele já quer outro novo. Já passou a satisfação com aquele carro. Então, entenda uma coisa. Não importa o que as pessoas digam. Nunca, a felicidade, ela nunca pode ser comprada. Dinheiro vai te trazer uma felicidade? Claro que vai. Pelo menos naquele momento eu garanto que vai. Mas você nunca vai se sentir plenamente completo. Nunca você estará 100% satisfeito. Sempre, sempre vai faltar algo. O segundo ponto, ainda dentro do bom senso que Jesus nos trouxe, é, ainda na traça e ferrugem, além de um elemento de decadência, que significa traça e ferrugem, ou seja, que tudo algum dia vai se decair, significa que a gente sempre nos inclina a cansar dela. Ou seja, aqui igualzinho o que eu acabei de falar do carro. Passou 2 meses, 3 meses e um ano, a pessoa já não quer mais aquele carro. A pessoa já está almejando um outro carro. Porque já passou aquele carro. Percebe? A pessoa luta muito, junta dinheiro, se anima, envolve todo o sentimento dele naquilo, consegue, para passar 1 ano, 2 anos, ele já não quer mais aquele carro, ele quer outro. Percebe como as coisas são? Não adianta. É só olhar um idoso e um jovem. É muito simples. Um idoso já não gosta mais do que os jovens gostam, mas isso não tem nada a ver por si só com geração. Apesar de que gerações têm essa diferença, mas isso não tem nada a ver com geração. Tem a ver com que o idoso, depois de muito tempo, ele foi mudando e mudando seus gostos, e agora ele não gosta mais dos que os jovens gostam. Da mesma forma que os jovens praticamente não gostam do que os idosos gostam. Porque são perspectivas diferentes, são pontos diferentes, onde os idosos já se cansaram das coisas de jovens. E os jovens ainda estão começando a presenciar essas coisas de jovens. E uma coisa eu digo, logo esses jovens também vão crescer e também vão se cansar das coisas de jovens. O que antes eu gostava, depois eu já não vou mais gostar. Aquela minha comida preferida, que eu tanto amei na minha vida e tal, essas coisas, vai passar ali uns 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu já não vou mais, aquela já não vai ser mais minha comida preferida. Porque não importa, pode ser a comida mais deliciosa do mundo, pode ser a melhor coisa do mundo, pode ser o melhor ambiente do mundo. Tudo algum dia, em algum momento, vai nos cansar. Traça e ferrugem também significam isso. E isso nos traz ainda uma lição ainda mais poderosa. Significa que, ainda dentro desse aspecto, tudo, praticamente tudo, tem um fator de impureza. O que significa um fator de impureza? Significa que tudo que existe, não só nós, mas absolutamente tudo à nossa volta, tem um fator de impureza, ou seja, é impuro, é incompleto. São coisas que jamais nos satisfarão. Nunca, jamais nos satisfarão por completo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Causado pelo quê? Pela cobiça. É a famosa satisfação do mundo, que o mundo tanto promete, e nós, como seres humanos, tanto ansiamos essa satisfação do mundo, e é uma satisfação que nunca chega.
E não só tem a ferrugem e a traça, mas tem o ladrão também. O outro ponto que Jesus nos traz como bom senso é: por último, e inevitavelmente, tudo nesta terra perece. Nós temos também um ladrão. Pensa comigo, você está na sua casa e de repente algo dentro da sua casa some. Quando você olha, sua porta foi arrombada e levaram tudo que tinha dentro. Sua casa foi praticamente ali, ó, surrupiada. Acabou-se. Essa é a vida. Tudo pode ser tirado de você. Praticamente tudo. A gente tem o péssimo hábito de pensar minhas coisas. É exatamente esse hábito que a gente tem, pensar minhas coisas, minha, esse celular é meu, esses móveis são meus, essa casa é minha, esse prédio é meu, tudo é meu. Mas esquece de um detalhe, que nós temos um chefe. E eu te pergunto, você acha que as coisas realmente são tuas? Primeiro, tudo que é teu, supostamente, pode ser levado. Alguém pode chegar e roubar todos esses meus móveis, roubar meus eletrônicos, roubar meus materiais. Alguém pode tentar roubar um parente meu, sim. E eu não tô falando só de pessoas, estou falando do quê? Então, acho que eu tô falando de ladrão, pessoa? A vida por si só pode tirar tudo da gente. Pode levar quem mais amamos. Podem levar talvez as criaturas que muito amamos, pode levar objetos que nós gostamos, nosso dinheiro, nossos bens, até nossa vida. Tudo pode ser tirado de nós. Aí eu te pergunto, de novo, por que você vai se prender a algo que a qualquer momento pode ser tirado de você? A qualquer momento. Por que você vai se prender a isso? Tome cuidado. Porque em algum momento, quando não menos perceber, alguma coisa vai ser tirada de nós. Até lá eu pergunto, onde está o seu coração? Pois é, Jesus ele foi severo quando ele disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, destroem, e os ladrões furtam e roubam. Tudo algum dia não pertencerá mais a nós. E detalhe, como eu disse, ainda tem um detalhe. Coisas que nem suas são. E você toma posse e diz que é sua, mas nem suas são. Você apenas está tomando de conta de algo que foi entregue, porque nem a sua vida é sua. Os objetos, as pessoas, tudo que você tem não é seu. Apenas está com você para que você tome de conta. O dono está lá em cima. E algum dia teremos de prestar conta de como nós usamos aquilo que ele nos entregou. Então cuide. Cuide. Onde está o seu coração? Mas esse é só o aspecto negativo que Jesus trouxe. Vamos ver agora o aspecto positivo. Já no aspecto positivo, Jesus diz para nós, no aspecto positivo, mas ajunteis para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Vamos ser direto nesse aspecto positivo. Bem direto. Pense de uma única forma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte: pense dessa forma. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada no céu para vocês. Pense dessa forma. Pense em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz:
Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só o 2 Coríntios descrevendo claramente. E segundo Pedro ainda traz um ensino muito bacana. Ele diz, está guardado lá no céu. Sabe quem que está guardando seu tesouro? Nada mais e ninguém menos do que Deus. Ou seja, não há nenhum ladrão capaz de entrar lá e roubar o que é seu por direito lá no céu. Ninguém, nada, nem nada neste universo é capaz de pegar o que é seu lá no céu. Por quê? Porque é o próprio Deus que está guardando o seu tesouro. Ele é o guardião do seu tesouro. E nada pode furtar. Nada, nem ninguém. Ou como diz também sobre os prazeres espirituais, tudo. Nós devemos almejar tudo, devemos ansiar pelos prazeres espirituais. Por que os prazeres espirituais? Porque como dizia Romanos, capítulo 8, versículo 38. Porque tenha certeza de uma coisa, uma das únicas poucas certezas que você pode ter neste mundo. Estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que acumular tesouros no céu? Porque nada, não é só nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. É uma certeza, uma garantia. Por quê? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, está escrito: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. A quem é imortal e habita em luz inacessível. Gente, tudo lá é perfeito. Tudo lá. Tudo é perfeito. E muitas das vezes eu fico perguntando para mim, o que eu estou fazendo da minha vida? Juntando tesouros nesta terra, onde tudo é mortal, tudo se acaba, tudo se destrói. Um mundo tomado por trevas. Então pense comigo. Mas, talvez você pense, a aula acaba aqui? Não acaba, porque esse é só o primeiro ponto do ensino de Jesus desse versículo. É apenas o ensino do bom senso. Jesus apenas começa dizendo, olha, tenham primeiro um bom senso de que tudo nesta terra é passageiro. Simples, mas muito profundo. Agora iremos para o segundo ponto. Segundo ponto. Versículo 22. Na verdade, versículo 21, na verdade. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O quão profundo nós percebemos essa passagem? Pois eu digo que o segundo ponto, que justamente essa passagem quer nos ensinar é o terrível, o mais perigosíssimo e maligno perigo de acumular tesouros na terra e não no céu. Talvez não pareça, mas Jesus ele já está nos alertando aqui um perigo a nível extremo de guardar tesouros na terra e não no céu. Veremos aqui o primeiro ponto, que é por que é tão perigoso? Explica o porquê que é tão perigoso. Porque, primeiro, a gente não percebe, mas Jesus já está nos mostrando aqui
o temível, forte domínio e o poder grandioso que essas coisas exercem sobre nós. Pode não parecer, mas essas coisas têm um poder absurdo em cima de nós. É incrível o tanto que as coisas desta terra têm poder para nos controlar. Tem poder para nos dominar. E detalhe, não é só uns ou outros. Os mais espirituais possíveis não estão isentos disso. Os santos não estão isentos disso. Eu não estou nem um pouco isento disso. Todos estamos sujeitos a esse horrendo e terrível poder que essas coisas exercem sobre nós. E a gente subestima demais, porque é muito grande esse poder. O segundo ponto ainda, continuando. E não somente um poder muito grande essas coisas têm, mas um poder extremamente sutil. Aqui a gente entra num ponto mais delicado da questão, que é o fato de nós, muitas das vezes, não percebemos essas coisas. Já parou para pensar a sutil mudança que acontece com quem já obteve sucesso? Com quem já obteve poder? Ou com quem já obteve prosperidade? Pois é, acontece. Claro, uma coisa eu deixo certo aqui. Essa mudança, ela não acontece com quem é verdadeiramente espiritual. Deixo aqui a reflexão de vocês. Seríamos nós verdadeiramente espiritual? Uma coisa que eu me pergunto muito. Se algum dia eu ganhasse muito dinheiro e poder, como eu seria? Será que eu mudaria muito? Sabe por quê? Porque uma pessoa, uma vez fixada em Deus, uma vez que uma pessoa realmente tem Deus ali como sua base, como Jó fez, Jó pôde perder tudo. O seu centro não mudou. Jó, ele já era rico, mas ele perdeu tudo que tinha, tudo. E ainda assim, Deus continuou sendo o seu centro. E depois que ele perdeu tudo, ele ganhou tudo de novo. E detalhe, a palavra diz que ele ganhou tudo em dobrado. E sabe o que aconteceu? Jó não mudou. Deus continuou sendo o seu centro. Isso é ser verdadeiramente espiritual. É a partir do momento que essas coisas passam a nos mudar, já nos indica uma coisa: nós temos um problema aqui no nosso coração. Significa que Deus não está ocupando o espaço que ele deveria ocupar. Já parou para pensar naquele senhor ou senhora idosa que é cínica pelas coisas? É teimosa? É resistente? Ela não acredita mais nas coisas? Talvez nós não deveríamos julgá-las. Sabe por quê? Porque a vida faz isso. Porque são pessoas que se entregaram à vida terrena. São pessoas que se entregaram aos tesouros terrenos. Porque o que acontece? Uma pessoa que nasce, vira uma criança e vai crescendo, se torna jovem e vai começando a se deparar com as coisas da vida. E sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a perceber muita coisa. A pessoa começa a perceber que a vida não é mil maravilhas. Ela começa a perceber que não importa o quanto de dinheiro ela ganhe, ela ainda não se sente feliz. Não importa para onde ela pode fazer ali muitas viagens, comer do que quiser, beber do que quiser. Aí chega no fim do dia, ela ainda quer mais. Por quê? Porque ela não está satisfeita. E a pessoa, aos poucos, vai percebendo que nada a satisfaz. E assim os idosos, muitas das vezes os idosos, e eu digo muito bem, ouçam os idosos. Porque os idosos têm muito a ensinar pra gente.
E uma coisa que eles já aprenderam: nada nesta terra vai nos satisfazer completamente. Não importa o quanto tempo passe, não importa o quanto você tenha. Vocês acham que esses idosos são cínicos à toa? Todos nós vamos passar por isso um dia. Até lá, onde está o seu centro? Está voltado nas coisas desta terra? Então, outro ponto. Essas coisas, terceiro ponto, essas coisas não só são poderosas e sutis, mas também são passivas de afetar nossa personalidade por inteiro. Preste atenção que Jesus ele menciona aqui: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus menciona o coração aqui. Ou seja, ele está mencionando o nosso sentimento, a nossa personalidade aqui, nossa sensibilidade. O quanto que as nossas coisas se voltam. E eu posso ser sincero com vocês, eu vou aqui, porque eu não estou isento dessas coisas. Esses dias eu comprei um bem material, um tablet. Um tablet que custou um bom dinheiro. Até que aconteceu um pequeno acidente. A caneta daquele tablet eu perdi. E nisso que eu perdi, vocês não têm noção do quanto eu me alterei. Eu perdi aquela caneta, eu passei horas procurando aquela caneta e não achei. Horas, anoiteceu, eu passei a noite procurando e não achei. Eu estava irritado. Meu irmão falava comigo, eu só falava com ele irritado. Acho que qualquer pessoa que falava comigo, a minha vontade era de responder gritando. Até que minha mãe me deu um conselho: Lucas, dorme, você tá de cabeça muito quente. Dorme e amanhã você continua procurando. Eu dormi. E eu dormi perturbado. Por quê? Porque eu perdi uma caneta que não é barata, era muito cara. Mas olha o meu pensamento. Aquilo é muito caro para eu perder. Quando acordei de manhã, eu acordei pensando comigo mesmo: nossa, eu me alterei tanto por uma caneta. Independente do valor que ela custava. Por uma caneta. Aí eu decidi olhar de novo o local onde eu tinha perdido a caneta e adivinha, em questão de segundos eu achei a caneta. E hoje eu me pergunto, eu envolvi tanto sentimento naquele breve momento por um simples e mero objeto. E eu reflito agora comigo, o quanto meu coração está voltado para os tesouros dessa terra. O quanto que o meu coração está voltado por aquilo que algum dia vai se acabar. Aquele tablet algum dia não vai mais prestar. Meu celular também, aquela caneta algum dia, em algum momento eu não vou mais conseguir usar aquela caneta vai deixar de prestar em algum momento. E eu fiz tudo aquilo por ela. Então, a gente precisa entender. Porque, de fato, ela mexe com a nossa personalidade. E muitas das vezes mexe muito. João 3:19 fala muito bem disso, muito bem mesmo. João 3:19 fala aqui, ó. João 3:19 está escrito: este é um julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Goste você ou não, creia você ou não, praticamente nós amamos essas coisas. Talvez você pense, não, eu não gosto das trevas. Não, nós não gostamos, nós amamos as trevas. E essa é uma triste realidade que infelizmente nós enfrentamos. Temos a tendência a amar mais as trevas do que a luz. Mas vamos continuar.
Se não fosse por todas essas coisas, gente, nós não precisaríamos de Deus. Mas porque nós precisamos de todas essas coisas, é que precisamos de Deus. E Deus cuida de nós com todo o amor do mundo. Mas não para por aqui. Ainda temos um quarto ponto, mais sutil ainda do que todos esses que eu falei. Não somente domina o seu coração, sua personalidade, mas prevalece na sua mente. Versículo 22 está escrito: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem olhos bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Esse ensinamento, particularmente, sempre me trouxe muita confusão. Eu nunca entendi o que Jesus quis ensinar com isso. E hoje eu entendo. E é profundo. Jesus ele nos ensina que existem duas formas de enxergar o mundo. Basicamente, duas. Primeiro, os olhos bons. Ou seja, o que são os olhos bons? Não são pessoas generosas, caridosas, essas coisas, não. O que são os olhos bons? São pessoas que enxergam as coisas como elas realmente são. Sem visão dupla. Enxergam as coisas com clareza, com normalidade. Eles enxergam as coisas de forma objetiva, imparcial, sem ver os próprios interesses. Eles enxergam os objetos como eles realmente são. O que eles são? Coisas temporárias, coisas que um dia acabam, coisa que em um momento vai se esvair, coisa que em algum momento a gente vai trocar, coisa que em algum momento a gente vai se cansar, coisa que em algum momento a gente não vai querer mais, que a gente vai enjoar, que vai se quebrar, que vai ser furtado, ou vai ser destruído. Se não for furtado, mas vai ser destruído pelas traças. Ele enxerga dessa forma. E as pessoas, ele enxerga as pessoas como o quê? O que a gente pode pensar das pessoas? São obras do Pai. Um homem olhar para aquela pessoa e ver aquela pessoa é filha do Pai, filho do Pai, é meu irmão em Cristo. O Pai fez à mão. Você é uma obra-prima do Pai. Então o crente enxerga como realmente é, como realmente as coisas são. Mas e os olhos maus? Os olhos maus já são olhos onde existe uma dupla visão. Onde os olhos cristalinos agora estão embaçados. Ou seja, agora existem pontos nebulosos naquela visão, opacos, cobertos, completamente afetados pelos preconceitos que temos das coisas, pelos desejos, pelas concupiscências, pelas vontades, pelas imoralidades. Alguma visão completamente nevoada, que nos traz uma visão distorcida das coisas, não como elas realmente são. E isso, na verdade, nos incapacita de enxergar as coisas como elas realmente são. Eu queria desenvolver muito bem esse ponto. Já refletiu o quanto nos nossos pensamentos estão os nossos tesouros terrenos? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar, por exemplo, de novo, na eleição. O quão embaçado está a sua visão, o quão não cego, porque essas pessoas não são cegas. Eu quero deixar muito esclarecido, não são pessoas cegas, mas são pessoas cuja visão está embaçada. E onde esse embaçado, esse colorido de preconceitos e desejos, o quão embaçado está a sua visão a ponto de você se jogar em uma crença de um determinado partido político e condenar completamente o outro. Só porque, na sua visão, aquele partido é o correto. E eu te pergunto, o quanto você confia na sua visão? Uma coisa que eu sempre penso comigo, no dia que eu começar a confiar nos meus próprios olhos, eu vou estar com um problema muito sério.
Porque o que a palavra diz? Presta atenção. Presta atenção. Onde estão os seus olhos, ali está o seu coração. Porque ele fala isso. Os olhos são a candeia do corpo. Então, os seus olhos vão determinar também o que está no seu coração. Para onde você olha. Aí eu pergunto, o coração é confiável? Nem um pouco. E Provérbios deixa isso muito claro. O quão enganoso é o coração do homem. É muito enganoso. Então, a nossa atitude e o nosso amor terreno muito também tem a ver com os olhos. Não estamos falando dos olhos físicos em si, mas a forma que a gente enxerga as coisas. Com muito amor terreno. Ou quando a gente olha para aquele objeto e a gente almeja tanto, a gente está com os nossos olhos alimentando esse amor terreno por aquele objeto terreno. Ou seja, até aquela pessoa, aquela mulher, ou seja, o que for, a cobiça. Então, a nossa atitude, ela é muito controlada por isso, só que é piora. Porque pior do que isso é quando a nossa atitude religiosa é controlada por isso. Muito pior. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10, está escrito: Por Demas, amando este mundo, abandonou-me. Ele abandonou. Está escrito aqui, Paulo dizendo que Demas abandonou ele. Por quê? Porque ele amou este mundo. Ou, como está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagens, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. É Jesus nos alertando, cuidem. Olha essa libertinagem, bebedeiras, ansiedades, para que vocês não venham ser pegos de surpresa. Não pensem que é só o mal o problema aqui, tá? Não é só o mal. Que a gente pensa que só as coisas que são mal desse mundo que são problema, mas o cuidado que o mundo tem conosco, os elogios, as bondades, a boa vida doméstica, o bom casamento, uma boa estrutura familiar, uma boa situação financeira, um bom conforto, uma boa prosperidade, todas essas coisas são propensas a nos tornar incapazes de pensar com clareza. Quer dizer que eu não posso ter nenhuma dessas coisas boas? Pode. Pode, com certeza. É bom ter. Mas cuide. É o que Jesus está fazendo aqui, ó. Tome muito cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com essas coisas. Porque senão essas coisas podem derrubar vocês e prejudicá-los no dia em que todos nós estivermos em pé diante do Filho do Homem. Tomem muito cuidado. Quinto e último ponto. Detalhe, a gente ainda está no segundo tópico da aula, que é o terrível e o perigo de acumular tesouros na terra. O último ponto do ponto que é, ele não só domina o nosso coração, ele também não só domina a nossa mente, como ele também afeta a nossa vontade. Está escrito aqui, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. A palavra servir aqui
ela se trata de vontade. Ela está no campo da vontade, da ação, o fazer. Para eu fazer algo, geralmente envolve o quê? A vontade. Ou a famosa que a gente chama força de vontade, quando a gente força ali uma vontade, mas ainda tem uma vontade envolvida. Então, entenda uma coisa, a nossa ação basicamente nada mais é do que um resultado do que pensamos. Então tem todo um caminho que está acontecendo aqui. Primeiro, eu faço. Só que o que eu faço antes veio de algo que eu pensei. E nisso que eu pensei veio de algo que está aqui no meu tesouro. Não é o coração ainda, não confundo. O que eu faço vem do meu pensar. Só que o meu pensar também vem de onde está o meu tesouro. Porque o meu tesouro indica onde está o meu coração. Então as coisas começam pelo coração. O coração determina o meu tesouro. E esse meu tesouro modifica o meu pensamento. E do meu pensamento eu modifico minhas ações. Muitas das vezes a gente se pergunta: por que é tão difícil resistir às tentações desse mundo? Fugir dos desejos, fugir das malícias, fugir das drogas, dos vícios, das bebedeiras, das ansiedades, da pornografia, fugir de todas as outras coisas. Por quê? Por que é tão difícil largar essas coisas? Tá aqui o problema. Porque o seu coração está voltado para essas coisas. Como diria João 3,19, nós amamos essas coisas. E essas coisas, por consequência, se tornam o nosso tesouro. E esse tesouro afeta os nossos olhos. E os nossos olhos movem as nossas ações. Por isso que ainda fazemos. É um ciclo profundo. Muito profundo. Agora eu pergunto a vocês. Reconhece agora o poder tremendo que essas coisas têm sobre nós? Reconhecem agora o quanto que essas coisas são tão fortes, tão poderosas, que elas nos levam agora para o último ponto da nossa aula, o último tópico da nossa aula, o terceiro tópico. Essas coisas têm um poder tão grande, tão poderosa, que a maneira que encaramos essas coisas determina o nosso relacionamento com Deus. O poder que essa coisa afeta em você afeta o seu relacionamento com Deus. Existe um fato aqui, um ponto determinante, outra certeza que Jesus traz aqui para nós. Qual é essa certeza? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não adianta, ninguém jamais tem como servir a dois senhores. Por quê? Porque ambos os dois têm suas exigências. Nós temos as exigências do mundo. Qual é a exigência do mundo? É uma exigência totalitária. Para o mundo, você precisa ter uma dedicação total. Ele requisita uma dedicação total. A você ceder ao que ele quer, ao que ele te oferece, a tudo que ele tem por te dar, ele te exige uma totalidade para que você sirva a ele. Só que Deus não é muito diferente disso. Na verdade, Deus também exige a sua totalidade. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Totalidade. Todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Coração, alma e mente. O total do homem. E de todas as suas forças. Detalhe, a minha versão ainda está escrito assim. Ou, como está escrito também em Marcos 10, versículo 21, onde também está escrito. Jesus falou para o homem rico: vá e venda tudo
o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E Jesus não diz vende uma parte. Olha só o que está escrito. Vá, venda tudo, tudo, tudo que você possui. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Está escrito: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não é totalidade? Ambos exigem a sua totalidade. E esse é o problema. A gente pode pensar nisso como uma espécie de materialismo, quando a gente se volta demais para essas coisas terrenas. É uma espécie de materialismo, quando a gente se volta muito para o que é material. Então, querendo ou não, o mundo exige esse materialismo. Aí eu te pergunto, você quer servir a Deus? Você tem que largar esse materialismo. Você quer servir o mundo? Aí sim, você vai ceder ao materialismo, mas pense muito bem no que você vai escolher. Muito bem mesmo, na sua escolha. Mas não para por aqui. Porque também, pior do que o materialismo, existe algo pior do que o materialismo. É o famoso materialismo piedoso. É aquela pessoa que está ali falando de Deus, mas é material. O seu coração está voltado para o material. E Jesus fala uma coisa sobre essas pessoas. Jesus fala: se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É assustador essa fala de Jesus. Mas essa é a realidade. Sabe por quê? Porque não existe nada pior. É uma das piores coisas que tem, uma das piores coisas que existe. E não existe, e assim, uma das maiores insultos contra Deus é tomar o seu nome, dizer que toma o nome de Deus e mostrar claramente que está servindo às riquezas. Vocês acham que isso é brincadeira? Jesus, vocês acham que o quê? Senhor, mas eu proclamei teu nome, expulsamos demônios, levamos o teu nome por todos os cantos do mundo, Pai. O que o Pai vai responder? Eu não vos conheço, aparta-estes de mim. Nem todo mundo que proclama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus deixou severamente alertado para nós. Cuide. E detalhe, eu não falo isso só para vocês. Porque, querendo ou não, é muito fácil se tornar culpado desse erro. Tomar o nome de Deus e se voltar a servir as riquezas desta terra. É muito fácil, gente. Eu não contei aqui o exemplo da minha caneta? É muito, muito fácil. E tremendamente perigoso. Vigiai e orai, para que não caís em tentação. Cuide você, para que não venha cair. Cuide. Vou finalizar essa aula com uma história. Uma história citada pelo autor do livro, mas eu achei essa história extremamente profunda. Um homem, né, tinha um gado e o gado dele deu à luz a 2 bezerros. Esses 2 bezerros, um era um branco e o outro era de uma cor mais escura. E nisso, os 2 bezerros iriam, quando crescerem, eles iriam valer muito dinheiro. E aquele homem chegou e disse: um destes irá para minha família, né? Tudo bem, o dinheiro irá para minha família. O outro, irei destinar o dinheiro totalmente ao Senhor. Parece uma boa ação, né? Ele está destinando basicamente um dinheiro alto, que é metade do que ele ia ganhar, para Deus. Nossa, maravilhoso. Aí a mulher chega e pergunta: tá, mas qual dos 2 você vai destinar a Deus?
O homem responde: vamos primeiro esperar com que eles cresçam. Depois determinamos qual será o do Senhor. Conforme o tempo foi passando, aconteceu uma situação. Um dos bezerros morreu. O branco. A mulher imediatamente foi falar para o homem que o bezerro branco tinha morrido. No caso, o homem foi falar para a mulher que o bezerro branco tinha morrido. Só que ele não falou dessa forma. O homem chega para a mulher e diz: mulher, o bezerro do Senhor morreu. O branco? E a mulher pergunta: mas você disse que ainda não havia selecionado qual era o do Senhor. E o que o homem respondeu para a mulher? Desde o começo eu já havia selecionado qual seria o do Senhor. E infelizmente o do Senhor morreu. Ou seja, ele disse para a mulher que desde o começo ele já tinha no coração dele que ele ia destinar o branco para Deus. E o branco foi justamente o que morreu. É uma história que a gente olha por um lado, pode até parecer engraçada, né? Mas existe um problema muito grande nessa história. Porque é sempre assim. Dá um problema, a primeira coisa que a gente faz é sacrificar o que é para Deus. Ah, eu tô com um problema financeiro. A primeira coisa que a gente sacrifica é as boas obras para Deus. Eu não tô nem falando de dízimos e ofertas aqui. Não quero pôr isso em jogo aqui. Mas antes falo de boas obras, aquilo que você dá de coração para Deus. É a primeira coisa a ser sacrificada. Ah, não, é porque, né? Eu ia dar para Deus, mas daí eu perdi o negócio, aí eu preciso, né? Então, não tem o que fazer. O bezerro de Deus morreu, agora ficou só o nosso, então é isso. Percebe? Então, é triste isso. Porque, sabe por que é triste? Não é nem por causa da história em si, mas é porque muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes eu faço isso. Então precisamos cuidar. Cuide. Porque você vai perguntar para mim, Lucas, mas o homem não tinha prometido dar o branco? Qual que é o problema dessa história? O problema é muito simples. Porque ele pegou a riqueza para si. Querendo ou não, vocês acham que mesmo que ele queria dar para Deus? Quem sou eu para julgar o coração daquele homem? Mas eu tenho quase por uma plena certeza de que ele não queria dar realmente para Deus. Porque eu digo uma coisa para vocês. Se aquele homem quisesse realmente dar para Deus, ou vamos pensar também, conforme a nossa aula, se aquele homem tivesse juntando tesouros nos céus e não na terra, não importa qual bezerro morreu, ele ia pegar. Não, o bezerro branco morreu, só sobrou esse. Então eu vou ter que dar esse para Deus. O homem teria feito isso. Porque uma pessoa, quando ela realmente quer dar algo para Deus, ela vai dar. Porque ela não vai estar presa ao que é terreno. Eu finalizo essa aula perguntando: a quem você serve totalmente? O que as suas ações falam sobre você? E o que as suas ações indicam sobre os seus olhos? Serão olhos bons? Olhos maus? Refletindo sobre isso, eu faço a terceira pergunta: qual é o seu tesouro? Para onde os seus olhos estão olhando? E a última pergunta: de acordo com o seu tesouro que você avaliou, o que está no seu coração? Onde está o seu coração? Vamos orar para finalizar essa aula. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por mais um ensino clamoroso e poderoso, Pai. Porque hoje Tu nos ensina, Pai, sobre o quão realmente temível é essas coisas terrenas para o nosso coração, Pai.
Que o teu nome venha a ser exaltado sobre todas as coisas, Pai, e que nenhuma coisa material venha se sobressair sobre ti, Pai. Que, Pai, que hoje, se nós falhamos contigo, nos perdoe. E que tu venha ser o nosso centro, Pai. Nos ensine, Pai, para que venhamos compreender a verdade. Compreender que somos apenas passageiros nesta terra, que tudo é terreno, Pai. Pai, nos perdoe se tu não és o nosso centro. Ensine, Pai. Nos ensine para que tu venhas ser o nosso centro, Pai. Nos ensine a ter bons olhos, Pai. Se nós hoje, Pai, temos olhos maus, Pai, por favor, purifique os nossos olhos, Pai, para que venhamos enxergar as coisas como elas são. Purifique os nossos olhos maus, Pai. Tire as trevas que nos dominam. Tire aquilo que está no nosso coração que não é do teu agrado, Pai. E nos preencha de ti, Pai. Que tu venha ser o nosso. Tu venha ser, Pai, o ser que mora dentro de nós, que nos completa, Pai. Que tu venha ser o que mora dentro de nós e que nós venhamos ser o teu templo, Pai. E que o nosso coração venha ser cheio, completo de ti. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém.